Oi, pessoal! Eu sou a Pebidiana Milena e hoje vamos aprender juntos sobre o fluxo de energia nos ecossistemas, que é um tema das semanas 3 e 4 do PET de Biologia, volume 4. Essa apresentação foi elaborada por mim e pelo meu colega Vitor Assunção. O eixo temático da nossa aula de hoje é energia e vocês vão compreender de forma mais eficaz os ciclos biogeoquímicos e também interferência humana nos ciclos dos materiais. Bom, pessoal, sabemos que da energia luminosa que chega a um ecossistema, pouco mais de 1% é utilizado na fotossíntese, mas isso então já é o suficiente para gerar aproximadamente 200 bilhões de toneladas de matéria orgânica por ano, e boa parte desses compostos orgânicos é consumida na respiração da própria planta e eliminada como gás carbônico e água. Então, desse modo, a planta obtém a energia necessária para o seu metabolismo, e parte dessa energia é liberada na forma de calor e o restante da matéria orgânica passa a fazer parte do corpo do próprio organismo, como raízes, caules e folhas aí no caso de vegetais superiores. A matéria orgânica e a energia que ficaram retidas nos autotróficos, ou seja, os que são capazes de sintetizar seu próprio alimento a partir de material inorgânico, eles compõem o alimento disponível para os consumidores. E uma parte das substâncias ingeridas por um animal, ela é eliminada nas fezes e na urina. Outra parte é oxidada pela respiração para a produção de energia necessária ao movimento e a outras atividades ali do organismo. E há ainda uma outra parte que passa a fazer parte do corpo, que vai auxiliar então no crescimento e na reposição dos tecidos. E é essa parte que fica disponível ao nível trófico seguinte. Esses processos se repetem em todos os níveis da cadeia alimentar e parte da matéria e da energia do alimento não passa para o nível trófico seguinte e sai da cadeia na forma de fezes, urina, gás carbônico, água, calor. Então, em média, apenas 10% da energia de um nível trófico passa para o nível seguinte, mas essa porcentagem, pessoal, ela pode variar entre 2% e 40%. Isso aí vai depender das espécies da cadeia e também do ecossistema em que elas se encontram, tá? Os resíduos de cada nível trófico, eles são disponibilizados para a cadeia alimentar pela ação dos decompositores, sendo utilizados mais uma vez então pelos produtores. Assim, pessoal, podemos dizer que a matéria de um ecossistema está em permanente reciclagem. No entanto, parte da energia é transformada em trabalho celular ou sai do corpo do organismo na forma de calor. E essa é uma forma de energia que não pode ser usada na fotossíntese. Por isso, então, o ecossistema ele precisa constantemente receber energia de fora. E há, então, um fluxo unidirecional de energia que vai dos produtores para os consumidores. Ao contrário da energia que flui unidirecionalmente, a matéria é reciclada dentro ou entre ecossistemas, por ciclos então que nós chamamos de biogeoquímicos. Como o próprio nome já diz, os ciclos da matéria envolvem processos biológicos, geológicos e químicos. Os processos biológicos são os que referem, então, a toda e qualquer atividade realizada por um ser vivo, como, por exemplo, nutrição, trocas gasosas, gestão do alimento e também eliminação de resíduos no meio. Os processos geológicos são os que promovem modificações da crosta terrestre, seja em sua forma, estrutura ou também na composição, que é o caso do intemperismo, por exemplo. Já os processos químicos são aqueles que promovem alteração na composição da matéria, por exemplo, a queima de um tronco de árvore, a transformação do suco de uva em vinho e do leite em iogurte. E além desses, também participam do ciclo da matéria os processos físicos, que são aqueles que modificam a matéria sem alterar sua composição química. Aí nós podemos citar, por exemplo, a passagem do gelo para a água líquida. Então, à medida que a matéria se move no ciclo, ela é transformada. O carbono disponível para os seres vivos é o carbono presente no CO2. Ele é absorvido, então, pela fotossíntese e incorporado na fórmula de moléculas orgânicas. Então, a partir daí, pela cadeia alimentar, passa para todos os demais organismos. E é devolvido ao ambiente pela respiração celular, fermentação, decomposição e também pela combustão.
No ciclo da água, a água presente, né, sob a forma líquida na superfície da Terra, sofre então a evaporação e passa para a atmosfera. Com o resfriamento ali das camadas mais altas da atmosfera, os vapores da água eles se condensam e assim formam as nuvens e depois voltam aos continentes e mares na forma de chuva, neve ou também de granizo, né? E nos continentes, parte dessa água vai para os rios e lagos, ou então ela penetra dentro do solo e se acumulam ali em reservatórios subterrâneos. E os seres vivos, eles absorvem ou ingerem a água porque ela, né, é fundamental para a sobrevivência e parte dessa água presente no corpo dos seres vivos, ela retorna ao ambiente pela respiração, pode retornar também por excreções e principalmente pela transpiração. No ciclo do oxigênio, a manutenção das taxas de gás oxigênio e de gás carbônico no ambiente depende de dois processos, que é a fotossíntese e a respiração. A fotossíntese ela é realizada pelos seres clorofilados, na dependência da luz, e a respiração é um processo realizado continuamente pelos seres aeróbicos, ou seja, que necessita de oxigênio para viver e se desenvolver. E é interessante notar que o gás oxigênio é uma substância que não somente garante a vida na Terra, como a gente já conhece, mas também se origina na atividade de seres vivos. Praticamente todo o gás oxigênio livre da atmosfera e da hidrosfera tem origem biológica no processo de fotossíntese. Por esse processo, então, a água é então decomposta, sendo o oxigênio liberado e o hidrogênio utilizado na síntese da matéria orgânica. Agora vamos falar sobre o ciclo do nitrogênio, né? O gás nitrogênio, ele está presente na atmosfera em uma taxa aí de aproximadamente 79%. Mas apesar disso, não é utilizado de forma direta pela maior parte dos seres vivos. O aproveitamento, então, do nitrogênio de forma geral pelos seres vivos depende da sua fixação, que ela pode ser feita por radiação, por exemplo, radiação cósmica e raios, né, que vão fornecer energia para que ocorra a reação entre o nitrogênio, o oxigênio e o hidrogênio da atmosfera, ou por biofixação, né, sendo esse último processo mais importante. De forma mais completa, o ciclo do nitrogênio ocorre através das seguintes fases, que é a fixação, e nessa etapa ocorre a transformação do nitrogênio gasoso em substâncias que são aproveitáveis pelos seres vivos, como amônia e nitrato, e os organismos responsáveis pela fixação são bactérias que retiram o nitrogênio do ar, fazendo com que ele reaja com o hidrogênio, formando a amônia. E a amonificação, ela é proveniente do processo de decomposição das proteínas e outros resíduos nitrogenados que estão contidos na matéria orgânica morta e nas excretas. A nitrificação é o nome dado ao processo de conversão da amônia em nitrato, basicamente isso. Já a desnitrificação, nela algumas bactérias que têm a função de desnitrificar também são capazes de converter os nitratos em nitrogênio molecular, que volta então à atmosfera, repetindo o ciclo novamente. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido bem o conteúdo. E caso houver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, né, que nós estamos abertos para ajudar vocês. Muito obrigada pela atenção e até a próxima aula.